Vamos repetir no tempo de número 3. 1, 2, 3. Mas longe esteja de mim olhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Bem, os olhos fechados, fecha os olhos. Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Perdoa meu olhar, pensar, falar, agir. Perdoa-me, Senhor. O salmista diz que os meus pecados e as minhas iniquidades estão diante dos seus olhos. Eu te peço perdão. Fala conosco, pois estamos ansiosos e desejosos para ouvir o som da tua voz. E tudo aquilo que impeça os teus filhos de ouvir a tua palavra e de sentir a tua presença, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Todo cansaço, toda fadiga, toda distração, todo devaneio, todo dardo inflamado maligno, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja conosco. E Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Amém. Quem está de pé, mas quem está sentado, antes de você sentar, você pode perguntar para alguém sobre qual influência você está agindo. Você pode se perguntar sobre qual influência você está agindo. Se assente fazendo aquele barulho de aleluia. Eu sempre procuro, pode tomar certo isso. Eu sempre procuro dar tema às minhas mensagens. Eu não vou lembrar a última mensagem que eu preguei aqui, mas ontem à noite também eu estava ministrando em um culto de ceia e eu ministrei sobre a realidade do arrebatamento. Ainda essa semana eu estava ministrando e eu preguei sobre você não pode parar. E estava pedindo a Deus uma palavra. Ontem eu cheguei em casa quase 2 horas da manhã e essa palavra ardeu muito no meu coração. Eu confesso que eu queria ministrar uma outra mensagem, por mim eu queria ministrar, porém o Senhor fez com que essa palavra saltasse, ardesse em meu coração. E o tema da minha mensagem nessa manhã é a influência da cruz. A influência da cruz. Com o avanço da tecnologia, o número de influenciadores tem crescido assustadoramente através das mídias comunicativas, das redes sociais. E dentro dessa ideia existem aqueles que são chamados ou modelos de influência ou exemplos de influência, a saber, os influencers digitais, os influenciadores. E essa turma, ela tem influenciado a massa. E se tem algo que nós precisamos entender, é que a influência não é uma coisa boba, não é uma coisa simples, mas a influência, ela é uma coisa séria. E segundo o senhor Aurélio, dicionário Aurélio, vai dizer que a influência é o poder ou a ação que alguém exerce sobre outra pessoa. Por que, pregador? Porque só a influência tem o poder de desativar todo o sistema defensivo do ser humano no quesito intelectual. Ou seja, a pessoa, ela muda literalmente. A pessoa, ela muda completamente. A verdade é que essa pessoa, pastor Márcio, ela deixa de ser uma voz para se tornar um eco. Essa pessoa, ela perde a sua identidade e começa a viver. Ela se torna uma cópia, uma xerox do influenciador. Quer ver um exemplo? Vou um pouquinho longe. No ano de 2002, na Copa do Mundo,
quando o jogador Ronaldo Fenômeno fez aquele cascão na cabeça, coisa feia, ridícula. Mas por onde você andava, você via as crianças com aquele cabelo. Por que, pregador? Porque o influenciado, ele quer ser uma cópia do influenciador. Então tudo aquilo que o influenciador usa, ele quer usar. Já visto aqui, as marcas entenderam isso e patrocina aqueles que são influenciadores, porque elas sabem, se esse influenciador usar, os influenciados usarão também. Houve uma época daquele grupo Restart, parece, que usava aquelas calças coloridas, irmão, colada e colorida, e aonde você andava, você via pessoas com calça colada e colorida. Por quê? Porque é assim mesmo. O influenciado, ele quer ser uma cópia. O influenciado, ele quer ser uma xerox. O influenciado, ele quer ser igual um influenciador. Ele perde a sua identidade para ser igual um influenciador. E isso nós precisamos entender, porque Jesus, ele não nos chamou para sermos cópia. Ele não nos chamou para sermos xerox. Ele nos chamou para sermos autênticos. O Senhor não te chamou para ser um eco de alguém, mas o Senhor te chamou para ser uma voz. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu sempre soube do meu ministério. Eu sabia daquilo que o Senhor queria para mim. Eu lembro que eu falo com meu filho na fé hoje, que eu falo para ele, você tem que ir, ele fala, quero ser pregador. Eu falo, você tem que ir para a consagração, rapaz. Você tem que ir para a centro de oração, você tem que ir com ele. Não quer. E eu falei para ele, eu ia para a consagração, porque eu sabia que tinha dois e o irmão Leandro ia pregar. E eu sempre soube. E as pessoas falavam, você vai ser o quê? Eu falei, o Senhor me chamou para ser uma voz. E eu sempre entendi isso, porque o Senhor não te chama para ser um eco, o Senhor te chama para ser uma voz. O Senhor te chama para ser autêntico. João 1:23, olha o que o Senhor vai falar sobre João Batista. Disse João Batista, eu sou a voz do que clama, eu sou a voz dele, daquele que clama no deserto. Você é quem? Elias? Jeremias? Não sou nenhum deles. Eu sou apenas uma voz daquele que clama no deserto. Esse negócio é tão sério que quando você ler 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 30 ao versículo de número 40, quando Davi ele se apresenta a Saul e ele vai para a guerra. Só que Davi ele vai apresentar o seu histórico de batalhas travadas no deserto. Davi vai dizer que no deserto ele matou um leão. Davi vai dizer que no deserto ele matou um urso. Davi vai falar das guerras travadas quando ninguém estava por perto. Então Saul vai entender, porque Saul era muito ligeiro. Saul acreditava no que Davi disse. E Saul vai falar, você vai lutar? Então fala o seguinte, você vai, mas vai com as minhas roupas. Você vai, mas vai com as minhas vestes. Eu acho interessante que no verso 39 o texto vai dizer, Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. O texto diz que Davi disse, eu não posso andar. Davi veste a roupa de Saul e não consegue andar. Que estratégia inteligente é essa de Saul? Por que, pregador? Porque se Davi fosse para o meio do vale lutar contra o gigante, se Davi com as vestes de Saul, quem está vendo de longe não está vendo Davi, mas está vendo Saul. É por isso que ele sabia, isso foi uma estratégia. Só que Davi entendeu, com as vestes de Saul eu não consigo andar, com as vestes de Saul eu não consigo me locomover, com as vestes de Saul eu não consigo nem ir para frente nem para trás. Parece que isso bate na minha geração, não é? Que tem mania de querer vestir vestes de Saul. Tem gente que está querendo fama com as vestes de Saul. Irmão, não adianta vestir as vestes de Saul. Você vai ver o texto?
até o verso 40. Davi não consegue andar com as vestes de Saul. Depois ele desce no riacho, pega 5 pedras, coloca no seu alforje, e com as 5 pedras, e com seu alforje, e com seu bodoque, como diz no norte, Davi vai derrubar o gigante. Você percebeu que naquela época, quem não queria usar as vestes do rei? Quem não queria andar como rei? Quem não queria ter a couraça, o escudo, a espada do rei? Quem não queria ter as vestes tão lindas e tão caras do rei? Mas Davi, com as vestes do rei, não conseguia andar, não conseguia locomover. Aliás, se Davi fosse com a armadura do rei, com a roupa do rei, Davi iria morrer. Davi só não morreu porque Davi abriu mão das vestes do rei. Infelizmente, e é rema e desceu agora, e eu preciso liberar. Infelizmente, tem muita gente com o ministério morto, porque infelizmente quer descer para a guerra com as vestes de Saul. Infelizmente, tem muita gente que quer guerrear com as vestes de Saul. Entenda, você não precisa da espada de Saul, você não precisa da couraça de Saul, você não precisa da voz de Saul para cantar, você não precisa do jeito de Saul para pregar, você não precisa ser uma cópia de Saul, você precisa ser você mesmo. Entenda, Davi não conseguiu matar o Golias com as vestes de Saul, mas quando ele foi na simplicidade, com 5 pedras, quando ele desceu ao riacho, que fala de oração, e quando ele foi lá vencer o gigante na simplicidade, ele derrubou o gigante. As moças cantaram que Saul matou milhares, porém Davi 10 milhares. Não entendi, vai entender. Davi queria as vestes, mas Davi ficou mais famoso do que Saul, sendo quem ele era. Alguém está nesse culto aqui? Alguém pode adorar ao Senhor aqui? Você não precisa cantar com a voz da Cassiane, você não precisa pregar como outros pregadores pregam, você precisa ser você. O Senhor vai usar você do jeito que você é. Mas pregador, eu não sei cantar direito. Canta do jeito que você sabe cantar. Mas pregador, eu não sei pregar direito, eu gaguejo, eu vou lá, eu erro, às vezes eu falho, às vezes eu me perco. Fique em paz, porque aqui a pregação é uma arte, porém é a única arte que aquele que pratica não é um artista. Mas preciso dizer para você que toda prática leva à perfeição. Vai pregando, vai na simplicidade, vai do seu jeito, que o Senhor vai te usar. Você não precisa ser cópia, você não precisa ser um eco, você não precisa ser uma xerox de ninguém. Deus vai te levantar do jeito que você é, Deus vai te usar do jeito que você é. Ei moça, ei rapaz, toma posse dessa palavra, usa o que o Senhor deu para você. Se foi as pedras, usa as pedras. Se foi a espada, usa a espada. Se foi o alforje, usa o alforje. Mas não seja cópia de ninguém, seja você, que Deus vai te usar. Alguém recebe essa palavra? Davi, ele não foi influenciado pelo rei. Davi, ele usou aquilo que ele tinha. E a pergunta que ecoa, a pergunta que soa nessa manhã, e eu repito, é essa: sob qual influência você está agindo? Sob qual influência você está agindo? Todos nós que aqui estamos, nós não somos mundanos, nós somos cristãos. E como cristão, precisamos agir sob a influência da cruz de Cristo. Pois somente quando somos influenciados pela cruz, podemos nos compreender a nós mesmos, uma vez unidos em Cristo, tendo em vista que a influência da cruz, ela atravessou séculos e mais séculos até chegar a nós. E hoje, todos nós que aqui estamos, nós somos, nós fomos alcançados pela graça do nosso Senhor.
promessa que é o favor imerecido. Não merecemos, mas recebemos. E posso falar algo para você, que queira o Satanás ou não, Jesus morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz por nós. O pastor Josué Brandão, que é uma das maiores mentes pensantes da nossa nação, o pastor Josué Brandão disse que Cristo morreu por determinação do Pai, pela vontade do Filho e por amor de nós. Jesus morreu por nós. Porém, o nosso Senhor, Ele pagou um alto preço. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, Paulo vai dizer: porque fostes comprado por um bom preço. Um preço foi pago. Jesus morreu na cruz por nós. Porém, 3 coisas aconteceram quando Jesus morreu por nós. 3 coisas aconteceram na morte de Jesus. Pregador, quais são as 3 coisas que aconteceram? Número 1, o homem foi resgatado. Glórias a Deus por isso. O homem foi resgatado. Conversa não. Bíblia, Gálatas capítulo 3, verso de número 13, Paulo vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Número 1, o homem foi resgatado. Número 2, o homem se reconciliou com Deus. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 16, o texto diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. O Senhor reconciliou o homem com Deus. E esse negócio aqui é interessante, porque eu já vi muitas pessoas falando que a queda do homem começou quando Eva comeu do fruto. Na verdade, a queda do homem não iniciou quando ela comeu do fruto, mas sim quando o Senhor deixou de ser Deus para ela. Livro do Gênesis capítulo de número 1 vai dizer sobre a criação, porque o capítulo 1 é o capítulo da criação, o capítulo 2 é o capítulo da formação. Quando você lê o capítulo de número 1 do livro do Gênesis, vai iniciar dizendo: e criou Deus, e criou Deus, e criou Deus. Porque, pastor Márcio, no capítulo de número 1, Deus é apenas Deus. Capítulo de número 1, e criou Deus, e criou Deus. Mas no capítulo de número 2, Deus deixa de ser Deus. A partir do versículo de número 4 do capítulo 2, Deus se torna Senhor Deus. Capítulo 1, Deus. Capítulo 2, Senhor Deus. Capítulo 1, capítulo da criação. Capítulo 2, capítulo da formação. Capítulo 1, Ele é Deus. No capítulo 2, Ele é Senhor Deus. Pregador, se a queda não aconteceu quando Eva comeu do fruto, aonde aconteceu, ou onde aconteceu a queda? Aconteceu no versículo de número 2. Olha, capítulo de número 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus. Olha a serpente, assim que Deus, assim que Deus. Porque se você ler o capítulo 2, ele é Senhor Deus, mas a serpente o faz chamar apenas de Deus. Assim que Deus disse: não comerás de todas as árvores do jardim. Aí disse a mulher, a serpente: do fruto do jardim, das árvores comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. No versículo de número 3 acontece a queda. Por que, pregador? Porque no versículo de número 3 o Senhor deixa de ser Senhor para Eva. Ela cai na influência da serpente, e em vez dela chamá-lo de Senhor Deus, ela vai chamar apenas de Deus. É aqui que acontece a queda. Não é quando come o fruto, mas quando Deus deixa de ser Senhor.
Porque toda queda do homem começa quando Deus deixa de ser o Senhor da sua vida, quando o seu dinheiro se torna o Senhor da sua vida, quando a sua vaidade se torna Senhor da sua vida. Porque tudo que toma o espaço de Deus na sua vida, é aí que inicia a queda do homem. Mas aqui, quando ela diz o Senhor Deus, o Senhor Deus, aí aqui que acontece a queda. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Senhor. Aqui, depois dessa queda aqui, o homem já não tinha mais livre acesso com Deus, porque daí então Deus só falava com o homem através de sacrifício e holocausto, e o Espírito visitava e voltava, visitava e voltava. Mas quando foi na cruz que o véu se rasgou de cima para baixo, teve a reconciliação. Aí hoje você não precisa matar cordeiro, não precisa matar carneiro, você não precisa fazer outro sacrifício e nenhum holocausto, não precisa matar animal nenhum, porque o cordeiro já foi pendurado na cruz. Eu posso falar um negócio para você sentir a presença dele. Você está na tua casa lavando louça, a presença está lá. Você está estendendo roupa, a presença está lá. Você está na madrugada saindo para trabalhar, falou: Senhor, me guarda, me leve e me traz, a presença está lá. Ô irmão, alguém está entendendo essa palavra? Hoje a presença, houve uma reconciliação. Número 2, reconciliação. Número 3, o homem passou a viver uma vida, uma nova vida em Cristo, sob a influência da cruz, sob a influência da cruz. Pregador, e dentro dessa ideia desse texto, eu quero trazer aqui algumas características daqueles que são influenciados pela cruz. São 4, prometo que falarei, vou tentar falar os 4, mas falarei algumas características daqueles que são influenciados pela cruz. E quem está no culto hoje, a glória a Deus. Pregador, qual é a primeira influência pela cruz? Número 1, quem é influenciado pela cruz crucificou a carne e o seu eu. Quem é influenciado pela cruz crucificou a carne e o seu eu. Porém, há 2 tipos de crucificação. Número 1, somos crucificados com Cristo. Número 2, crucificamos a velha natureza. Número 1, somos crucificados com Cristo. O autor é desconhecido, mas ele diz: quando Cristo foi crucificado, todos os pecadores foram crucificados com ele. Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu sei que vocês gostam da Bíblia, vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou assim por mim. Esse negócio é tremendo, porque esses dias eu encontrei uma amiga minha e ela chegou e falou assim, eu falei: rapaz, quanto tempo? Era da escola? Ela falou: quanto tempo? Oi, irmã, obrigado, Deus te usou. Aí eu falei: quanto tempo? Ela: quanto tempo? Aí ela falou para mim: irmão, eu falei: e você tá bem? Eu falei: tá congregando aonde? Ela: não estou congregando em lugar nenhum, estou em casa mesmo. Eu falei: você está em casa? Ela: eu estou em casa. Eu falei: por que você está em casa? Ela: não precisa estar na igreja não, porque eu sou a igreja. Eu falei: não, você não é igreja não, você é um membro. Ela: como assim? Eu falei: você é membro, porque a igreja é um corpo. Ela falou: que negócio é isso? Eu falei: irmão, você é um membro, você é um corpo. Eu entendo uma coisa: quando você está unido, você é um corpo. Agora, quando você está longe, você é membro. Entenda uma coisa: um corpo consegue viver sem um membro, mas um membro não consegue viver sem um corpo. Você pode ver alguém andar sem uma perna, mas você nunca vai ver uma perna andar sem um corpo. Aí ela ficou olhando assim, ficou assustada: não quero estar na igreja não preciso não, vou estar na igreja, vou ficar fazendo o que eu não quero fazer. Aí eu chego lá, eles querem, eu quero ficar em casa, então eu faço meu culto de boa com meu marido, e lá eu faço o que eu quero, eu faço minha vontade, porque eu não preciso mais, eu estou livre, eu não preciso ficar fazendo nada que eu não quero, não que fazer nada, eu faço o que eu quero. Eu falei: tá errado, você é como é desigrejado, hein? E essa graça que você está falando aí, hipergraça, não tem nada a ver com a graça não, hein? Aí ela falou: eu falei: esse negócio está errado aí, cuidado. Ela falou: por que cuidado? Eu falei: cuidado, minha filha, porque esse negócio de fazer o que eu quero não existe, a gente não faz. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é esse negócio de eu querer fazer. Mas eu quero estar livre. Que livre o quê? A gente está com Isaac amarrado no altar, irmão. Não tem esse negócio mais não. Tem negócio de eu fazer. Por mim, eu estava em casa, estou com dor nas costas, dormi 1 e pouco da manhã, estava em casa dormindo, fazendo carinho na minha esposa. Mas não, eu faço a vontade de Cristo.
Cristo. A gente não faz mais a nossa, não é o que você quer. A vontade de estar em casa, a vontade de abraçar alguém, a vontade de curtir, a vontade de fazer muito, mas a gente faz a vontade de Cristo. Não tem mais esse negócio não, de fazer o que eu quero. Não é mais o que eu quero, é o que Ele quer. Mas e a minha liberdade? Você é livre, livre do pecado, livre da condenação, livre do inferno, livre de tudo isso. Mas aqui não, aqui você está amarrado e abraçado no altar de Deus. Quando Paulo ele fala em Gálatas 2:20, crucificar a carne aqui, Paulo enfatiza a necessidade de rejeitar a carne de modo cruel, juntamente com os nossos desejos. Não entendi, pregador, você vai entender. Quando Paulo enfatiza a necessidade de rejeitar a carne de maneira cruel, como doeu em Cristo, tem que doer em nós. Como doeu em Cristo ser crucificado, tem que doer em nós. Doeu em Cristo vai receber uma coroa de espinhos africanos na cabeça, tem que doer em nós. Doeu em Cristo os soldados vendarem o seu rosto e dar porrada nele, pedir para ele adivinhar, tem que doer em nós. Doeu em Cristo tomar açoitadas, inúmeras açoitadas nas costas, onde a Bíblia pentecostal vai dizer que os seus órgãos ficavam visíveis. Tem que doer em nós. Tem que doer em nós quando Cristo carregou o madeiro, já desfalecido e sem força deixou cair, onde Simão o ajudou. Tem que doer em nós. Tem que doer em Cristo quando ele ficou. E tem pessoas, tem estudiosos que dizem que os pregos eram pregos sem ponta, não eram com ponta, que furaram as suas mãos e os seus pés. Tem que doer em nós. Pregador, como que dói em nós? Rejeitar a carne de maneira cruel. Todas as vezes que você tiver com o namoradinho lá, minha jovem, tá lá namorando, aí a carne fala, abraça, abraça, abraça. Aí você fala, não, não, não. Dói na carne, tem que doer em nós também. Sabe, todas as vezes que você sentir aquela vontade de falar bem assim, alguém mexer comigo, mas se eu pego eu vou, tem que doer. Porque tem que doer na sua carne assim como doeu em Cristo. Você tem que rejeitar de maneira cruel. Crucificar a carne é isso. Agora, quando eu não crucifico a carne, implica em dizer que eu estou crucificando Cristo novamente. É como se eu estivesse passando do lado do crucificado para o irmão, para os crucificadores. É como se eu saísse do lugar de crucificado para o lugar de crucificadores. Como assim, pregador? Quando eu não rejeito, quando eu cedo os desejos da minha carne, é como se eu estivesse no lugar daqueles soldados que estavam debochando e rindo do nosso Cristo. É por isso que você tem que rejeitar. É por isso que tem que doer em você mesmo. É por isso que quando dá vontade de fazer, você fala, eu não faço. Tem que doer a carne, tem que lutar com a carne, tem que brigar com a carne, rejeitar de maneira cruel. Pregador, qual é o segundo? Crucificamos a velha natureza. Gálatas capítulo 5, verso 24 ao 25, Paulo vai dizer, e aos que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Pregador, não entendi o que Paulo vai dizer. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo está trazendo dois pontos importantes para nós. Número 1, o secreto. Número 2, o público. Número 1, se vivemos. Viver fala de secreto. Se andemos fala de público. Se vivemos em espírito, vida, secreto. Nosso secreto é em espírito. O nosso público tem que ser espírito. Porque não adianta. Porque hoje parece que virou uma moda, e eu vou confirmar o que o pastor estava falando aqui. Gente que aparenta ser espiritual quando não é. Gente que posta foto, orando agora, buscando agora, intercedendo agora. Esse dia eu estava num passeio com a família, em um lugar de piscina. Aí eu vi um negócio, estava eu e um pastor amigo. Aí eu vi um lugar assim, um jardim. Eu falei bem assim, olha aí meu amigo, olha aí pastor Edson Albino. Aí, já pensou? Tem cara que pega, tira foto do gramado e fala em oração agora, e nadando, na piscina, e aquela coisa toda. Porque tem gente que aparenta ser aquilo que não é. Paulo está dizendo, se você vive o secreto, você tem que andar o secreto. Porque não dá para viver de aparência. Não dá para falar que eu sou espiritual, quando na verdade eu sou carnal. Porque se você vive em secreto, aí ele vai dizer, e andemos também, aí tem isso também em espírito. Porque se você é espiritual, o seu público tem que ser espiritual. Agora
coloca o seu nome em oração e não está orando, está dormindo. Tem gente que fala assim, estou no jardim, estou num monte de guerra, e não está orando, está doendo. Porque tem gente que inventa ser aquilo que não é. É isso que nós estávamos falando. Tem gente que vai doar alguma coisa e fala, doando, estou entregando lá, estou levando para o pessoal lá. Irmão, não está levando nada. Tem gente que posta e fala, você pode ajudar, você pode dar, você pode fazer, mas nunca fez nada, mas nunca deu nada, mas nunca fez nada. É gente que aparenta ser aquilo que não é. Mas Paulo vai dizer, se você vive em espírito, você também tem que andar em espírito. Porque isso daqui é crucificando a velha natureza. O pastor Alex Cardoso, que para mim é uma das maiores mentes pensantes do Ministério de Madureira, ele vai dizer que o orgulho bom é orgulho morto. Isso aí eu peguei para mim, eu levo isso para minha vida inteira. Ô irmão, você pode mexer comigo, eu sou crente, mas você não sabe quem eu era não, hein? E a velha natureza, não vai crucificar não? Meu Deus, aleluia. Espírito de Deus. Mas o cara vai vir querer dar um tapa na minha cara, eu vou dar mais, eu vou deixar. Aí o irmão falou assim, eu vou deixar o cara dar um tapa na minha cara porque Jesus falou para virar alta face. Eu falei, irmão, virar alta face é sair de cena. Sai de cena, mano. Sai de cena, não deixa bater na tua face. Aleluia. Sai de cena. Aleluia. Primeira característica daqueles que é influenciado pela cruz. Quem é influenciado pela cruz crucificou a sua carne e o seu eu. Segunda característica de quem é influenciado pela cruz, número 2, quem é influenciado pela cruz sente a necessidade de anunciar a mensagem da cruz. Quem é influenciado pela cruz sente a necessidade de anunciar a mensagem da cruz. Por que, pregador? Porque falar da mensagem da cruz é testemunhar do que Cristo fez em nós. Vou repetir. Falar da mensagem da cruz é anunciar do que Cristo fez em nós. Alguém está nesse culto? Na harpa cristã, que é o hino 291, que ele diz: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Porque todo aquele que foi influenciado pela cruz, ele sente o desejo de anunciar a mensagem da cruz. Paulo, em Gálatas capítulo de número 3, verso 1, Paulo vai dizer: ó insensatos Gálatas, que nos enfeitiçou, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Jesus Cristo é exposto como crucificado. No grego aqui, a palavra exposto significa desenhando ou pintando para uma apresentação pública ante os olhos. Paulo, pastor, ele compara a sua pregação do Evangelho a uma enorme pintura de um cartaz que Cristo aparece na cruz. Esse negócio aqui é tremendo. Por quê? Porque o pregador, a arte da pregação, ou o dom da pregação, ela transforma os ouvidos em olhos. Porque ela faz você ver tudo aquilo que nós estamos falando. Porque enquanto você prega, está sendo desenhado na mente da pessoa. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Quando você prega o Cristo, é como se você estivesse com um pincel. Aleluia. Mostrando tudo que o Senhor Jesus passou. Aí eu gosto disso, porque hoje poucas pessoas falam da cruz. Mas eu gosto do que Paulo diz. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, Paulo vai dizer: porque a palavra da cruz é deveras para eles aí, é loucura para esses que perecem, mas para nós, que deixou o dia das mães, uma manhã dessa, para nós aqui, essa mensagem da cruz é poder de Deus. Você pode levantar as duas mãos, você pode adorar esse Deus. Adore Ele. Nós amamos a mensagem da cruz de Cristo. Nós não somos influenciados por pregadores famosos.
Nós não somos influenciados por influências digitais. Nós somos influenciados pela cruz de Cristo, porque nós sabemos o preço da cruz. Não estamos aqui porque somos bons, mas estamos aqui porque Cristo foi na cruz, porque Cristo passou pela cruz, porque Cristo venceu na cruz. Alguém pode adorar a esse Deus nessa manhã? Terceira característica, e eu já encerro. Terceira característica de quem é influenciado pela cruz: quem é influenciado pela cruz não para em meio às provações. Não para. Esse dia eu falei, pregando sobre o capacete da salvação, eu falei que muitas pessoas, elas saem da igreja por dois motivos. Primeiro, elas não conhecem o Deus que serve. Segundo, elas não conhecem o inimigo que enfrentam. E ainda tem a terceira, que é a questão emocional, que hoje está muito pesada. Mas muitas pessoas é mais por esses dois motivos. Primeiro, não conhece, porque se conhece o Deus que serve, elas jamais abririam mão do propósito do Senhor. E número 2, se conhecesse o inimigo que enfrenta, jamais seria da igreja. Jamais. Por quê? Porque quando você conhece o inimigo que enfrenta, você sai daqui e volta para o mundo, é como se você estivesse entrando em um tiroteio sem colete à prova de bala. É como se você estivesse entrando em uma cela com um leão faminto. Você é uma presa fácil. Quem é influenciado pela cruz não vai parar em meias provações. Por quê? Porque o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele diz que no céu ninguém usa coroa se não carregar uma cruz aqui na terra. Alguém está nesse ponto aqui? Ninguém vai usar uma coroa no céu sem antes carregar uma cruz aqui na terra. Quando eu li esse, eu fiquei pensando. Aí eu vi o que Jesus diz em Mateus 16, 24. Jesus diz assim: então diz ao seu discípulo, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir, você não é obrigado não. Aleluia! Isso aqui é uma opção. Aleluia! Se alguém, não deu nem nome. Se alguém quer vir após mim, após, renuncia-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Glória a Deus, aleluia. Pregador, o que é? Renuncia a si mesmo. Lembra? Crucificar a carne, crucificar o seu eu. Tome a sua. Aí eu gosto desse negócio. Toma a sua cruz. Ô Senhor, eu só não posso te seguir. Não, você tem que pegar a cruz também. Aleluia. Senhor, mas eu quero, porque eu não preciso passar prova. Esse negócio de prova não é para crente, não é para você. Mas quem quer seguir, não é para essa galera aí. Eu não vou citar nome porque não compensa. Não é para essa galera que anuncia esse evangelho aí que não tem cruz, esse evangelho sem cruz, esse evangelho sem dor. Porque hoje ontem eu estava falando comigo, ficamos até 1h da manhã no gabinete dele conversando, e ele falando: você sabe o que é prova? Eu falei: eu sei o que é prova. Porque evangelho, ministério é mais calvário do que glória. Tem muita gente achando que ministério é glória, quando não é. Isso daqui é 10%. A minha vida fora é 90%. Maravilha. Ninguém sabe. As pessoas não sabem que eu carreguei um caixão de um filho nos braços. Muitas pessoas não sabem que no ano passado minha esposa teve mais uma perca de um filho. As pessoas não sabem que na noite, no dia que minha mãe estava no estado final do câncer, meu pai ligou à tarde para mim, falando: sua mãe passou aqui gritando e já vai morrer, pode orar a Deus pela alma dela. E na hora que falou, eu entrei em choque, minha carne começou a tremer. Minha mãe faleceu aos 44 anos. Uma moça jovem com um câncer que fulminou ela, em um mês levou ela embora. E quando falou para mim, eu tinha uma agenda. Meu líder falou: quer ir embora? Eu falei: não, vou ficar. Fiquei. Na hora que eu cheguei em casa, não deu tempo nem de lavar o rosto. Cheguei, o rapaz estava na porta: vamos embora, vamos pregar. Fui pregar. Cheguei na igreja, só falei: só me dá um tempo para mim poder ir no banheiro, daqui a pouco eu subo no púlpito. Fui no banheiro, coloquei a gravata, lavei o rosto, respirei. Eles não têm nada a ver. A igreja está esperando receber uma palavra. Minha mãe está partindo, mas a igreja não tem nada a ver disso. Respirei, peguei minha Bíblia, subi no altar e preguei.
E as pessoas não sabem. Então, tipo, as pessoas não sabem o que é prova. As pessoas não sabem que em 6 anos a gente mudou de casa em casa, despejar de uma casa, passando prova em outra casa. As pessoas não sabem que a gente morou em uma casa que não cabia eu em pé. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem que eu fui humilhado, que as pessoas, que uma vez eu fui pedir ajuda na igreja, no ministério, e o pastor me humilhou no púlpito para mim nunca mais pedir nada para a igreja. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que é viver da obra. A gente acha que viver da obra é o que muita gente faz aí, posta em restaurante, posta em hotel, posta em avião. Viver da obra não é isso aí não, irmão. Tem uma galera sofrendo aí, tem uma galera passando um perrengue aí, tem uma galera perdendo móveis aí, tem uma galera com filhos sofrendo aí. Isso é carregar a cruz. Mas posso falar, e não tenha dó de mim não, irmão, porque pregador tem que sofrer mesmo, homem de Deus tem que sofrer mesmo, tem que ser amado, tem que amadurecer, tem que ser forjado, tem que passar luta, tem que aguentar, porque se você não prega que o Senhor sabe, tem que adorar. Então adora agora. Não é você que canta, que todo dia sobe no púlpito e fala: Deus vai salvar a tua família. Esses dias eu preguei: o Senhor vai salvar a tua casa, o Senhor vai salvar a sua família. Quando eu cheguei em casa, meu irmão estava caído de K9, todo topado no chão. Levei para a casa de recuperação, fugiu. Aí eu falei: Senhor, o que eu faço? Ele falou: prega, você não prega? Prega! E é isso mesmo. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você tem que viver, mas tem que carregar a cruz. Não pode abrir mão da cruz. Mas posso falar um negócio para você? Quando você carrega a cruz, você não está sozinho, porque Ele falou: tome a sua cruz e siga-me, siga-me, eu vou na sua frente. A cruz pode estar apertada, a cruz pode estar pesada, mas na sua frente não tem o diabo, não tem o fofoqueiro, não tem o caluniador. Eu estou na sua frente. Levante as mãos para você. Só quem está carregando a cruz, levante as duas mãos para o alto. Eu vou te dar 1 minuto para você encher essa casa de adoração. 1 minuto. Isso. Está doendo, mas vale a pena. Está doendo, mas vale a pena. Só siga as pegadas do Cristo. Só siga as pegadas do Cristo. Eu sei que nas pegadas dele tem sangue. Eu sei que nas pegadas dele tem sangue. Tem pingo de lágrimas, pingo de sangue, pingo de suor. Eu sei, não é fácil. A cruz, ela fere nossas costas. O peso da cruz dá vontade de parar, mas não para. Não joga para o alto, suporta. Só siga os passos dele. Siga ele, siga ele, siga ele. Você não é influenciado pela prova, você é influenciado pela cruz. Se coloca sobre seus pés, cabelo sem Eu convido os influenciados pela cruz a fazer uma oração comigo nessa manhã. Coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, me dê força, Senhor, me dê ânimo, Senhor, isso. Agora você não vai orar por ninguém, você vai orar por você mesmo, porque é você que conhece as suas lutas, é você que conhece as suas provas, é você que conhece tudo que você tem passado, é você que conhece tudo que você tem influenciado. Ser influenciado pela cruz não é fácil. Nós temos que seguir os passos do nosso Senhor. Nós temos que ver o sangue dele e saber que ele sofreu, e nós precisamos sofrer também. Eu sei que dói sepultar o ente querido, eu sei que dói ver a porta fechar, eu sei que dói ver um filho nas drogas, eu sei que dói ver um parente perdido, eu sei que dói que você está aqui, você está lutando aqui, mas vê alguém que não quer compromisso com Jesus. Há um louvor que diz que enquanto eu adorava, o inimigo covardemente feria um dos meus. Eu sei que Satanás ele vai ferir alguém da tua casa, eu sei que Satanás ele pode até ferir alguém da tua família, para tentar paralisar você, para tentar acabar com você, mas ele não vai conseguir, porque o Deus que guarda a sua vida, é o Deus que guarda a sua casa, o Deus que guarda a sua família, é o Deus que guarda a sua vida.
Receba o refrigério do Espírito Santo nessa manhã. Receba o sopro do Espírito Santo na tua alma. Receba o refrigério do Espírito Santo na sua plenitude. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe